Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós tomamos a decisão. Message from a chick. I gotta let you know. Brothers and sisters, please don't touch my soul. Don't touch my soul. Please don't. Don't touch my soul. Please don't. Don't touch my soul. Please don't touch it. Don't touch my soul. Please don't. People try to mess up with my soul. I keep on asking myself why. I was good, now I'm bad. Yes, I know what you have inside that dirty mind. This is gold, this is old. Something you cannot hold. Ninja flow, ninja soul. You watch me in slow. Now let me go. Don't touch my soul. Oh, you got trouble. It's hard to understand, and I need it so bad. So please don't touch it. Special, special. The way I talk is the way I feel. Way I feel. Sometimes it hurts so bad, but I still love you back. So please don't touch it. Don't touch my soul. Please don't touch it. Don't touch my soul. Please don't. Don't touch my soul. You got trouble. Don't touch my soul. Please don't. Message from a chick. I gotta let you know, brothers and sisters, don't you touch my soul. Don't touch my soul. I'm telling you, don't touch my soul. Please don't touch it. Don't touch my soul. Why would you do that? Please don't. Please don't. Please don't. Don't touch my soul. You got trouble. Do you want any trouble in your life? You don't, so just don't touch my soul. Please don't. Please don't. Please don't. Don't touch my soul. Muito boa noite, muito bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. Estamos de regresso novamente com música da Chic e com uma convidada, aliás, muito especial, candidata à presidência da República, Marisa Matias, também ela eurodeputada, estará nas eleições do próximo dia 24 de janeiro e entre uma agenda muito apertada. Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite das Conversas de Esquina. É o terceiro candidato/candidata, claro, que recebemos aqui no programa e pergunto-lhe, de Bruxelas a Lisboa, há uma presidência de distância? Pois, eu acho que há uma continuidade de distância e não uma presidência de distância. Mais uma continuidade de distância, até porque as pessoas não têm muita noção, provavelmente, como é que se faz o trabalho de um eurodeputado ou de uma eurodeputada. É um mundo mais distante.
e que não tem assim tanta cobertura mediática, mas eu diria que se há cargo que provavelmente poderá ter mais semelhanças com as funções de Presidente da República, se calhar tem a ver com estes, por exemplo, do Parlamento Europeu, porque é preciso fazer muitos compromissos o tempo inteiro, falar com toda a gente, construir maiorias, dialogar, e portanto nem é tanto uma presidência de distância. Vamos ver o que é que vai dar, não é? É para já tentar e ver fazer este debate político neste momento político tão interessante também. Mais do que uma campanha em torno das eleições do dia 24, em primeiro lugar, é preciso explicar às pessoas o que um eurodeputado faz? É o que mais lhe perguntam, em primeiro lugar? Infelizmente não, porque eu até gostava mesmo falar sobre isso. Não, até gostava de falar sobre isso, mais do que isso, acho que era importante que as pessoas, é uma questão de democracia desde logo, que as pessoas saibam o que é que se faz em cada uma das instituições e sobretudo porque é em nome delas, e portanto quando se fazem coisas em nome das pessoas é bom que as pessoas saibam como é que se faz, mas de facto infelizmente não fazem muitas perguntas porque o Parlamento Europeu, as instituições europeias são um bocadinho aquários lá longe, e nós temos de fazer um esforço grande até para poder discutir os dossiês e para poder trazer essas discussões para envolver as pessoas, mas a verdade é que toda a gente sabe, não é segredo para ninguém, também não estou a fazer nenhuma intriga, é que grande parte das coisas que nós levamos aqui e que são decididas aqui são transposição de decisões tomadas em Bruxelas, e portanto de facto Bruxelas, ali com uma mãozinha muito forte de Berlim, tem um peso muito grande nas nossas vidas, por isso era até mais interessante que se perguntasse mais, mas não é que uma pessoa que tenha necessidade de estar sempre a falar do trabalho, que não é isso também uma questão, há outras coisas para falar na vida, e eu gosto sobretudo de ouvir, mas achava interessante que se pudesse discutir mais como se faz o trabalho no Parlamento Europeu, sim, não obviamente neste quadro ou no quadro de encontros cotidianos, mas que fosse também matéria de reflexão e para que as pessoas pudessem controlar mais democraticamente aquilo que é feito lá. São os rumores de uma possível desistência que lhe dão ainda menos vontade de desistir? Não há desistência nenhuma no caminho, peço imensa desculpa desiludir. Mas é um dos primeiros nomes que é falado quando se fala em possíveis desistências, neste mês e meio que falta para eleições, é o da Marisa Matias. O porquê disto? Eu não faço ideia. O que eu posso... aliás, eu sou a última candidata a aparecer. Os outros candidatos e candidatas já estão no terreno há muito mais tempo, alguns deles há alguns meses largos. E obviamente não me poria neste caminho, nem nestas vidas, nesta altura do campeonato, já com tanto caminho percorrido por tanta gente, e eu ter que fazê-lo em muito menos tempo, se fosse para desistir. Quer dizer, era assim. Era um contrassenso. É mais ou menos comparar uma maratona com uma corrida de 60 metros, ou de 100 metros, porque as de 60 metros eram do meu tempo, mas já não existem nas provas olímpicas. Mas pronto, era mais ou menos como uma corrida de velocidade de 100 metros. Não é essa a ideia de maneira nenhuma. Agora, uma coisa eu sei, de facto, é que desde que esta candidatura apareceu também a primeira sondagem em que o candidato da direita não tem maioria absoluta na primeira volta. Portanto, talvez seja preciso mesmo muitas candidaturas para mobilizar as pessoas e para garantir que temos um debate sincero, honesto e muito concreto. O seu círculo mais próximo perguntou-lhe muitas vezes: Marisa, no que é que tu te foste meter? Não, o meu ciclo mais próximo foi fundamental para eu tomar a decisão, porque em vez de me perguntarem o que é que foste meter, incentivavam-me era que me metesse. E, portanto... Houve aí muita dúvida, muito momento em que se ponderou o sim, o não? Não há nada na vida que não se faça sem dúvida, sem dúvidas neste caso. Acho eu, quando são coisas de responsabilidade, sobretudo, então há imensas dúvidas sempre a pairar. Mas as dúvidas não devem ser bloqueadoras. Eu acho normal que haja dúvidas e, sobretudo, se uma pessoa decide candidatar-se a um cargo de chefe de Estado, é normal que pondere se deve fazê-lo ou não. Há sempre dúvidas, mas quando as decisões são tomadas, e no meu caso, posso falar por mim, não posso falar pelos outros, se a decisão é tomada já num mar de convicção, já não há dúvidas à mistura. Que dúvidas ainda hoje existem? Ainda perduram algumas? Não, neste Ou a maior momento... dúvida é o resultado em si? Não tenho nenhum medo da democracia,
Não tenho medo do medo, não tenho nada disso. Aliás, não teria feito metade das coisas que fiz na vida se tivesse medo. E, sobretudo, não tenho medo daquilo que são as coisas melhores que nós temos, que é a pluralidade, que é a vontade das pessoas exprimirem de maneiras diferentes e não sei, talvez, por nunca ter estado nos chamados partidos ou ligada à esfera do chamado arco da governação, que felizmente caiu e deixou de existir recentemente em Portugal, e percebeu-se que toda a gente vale o mesmo, e as pessoas perceberam que o voto delas vale o mesmo e que pode mudar a vida, e que a governação somos todos nós, porque a democracia quem manda é mesmo o povo e não o contrário. E não é a mandar no povo, é o povo que manda em quem os representa, e portanto acho que isso é interessante, e por isso não tenho medo do resultado, não tenho medo do que é que vai acontecer, tenho muita expectativa e interesse em participar neste debate e sobretudo neste momento. É essa a sua luta, apesar de ser a última candidata a aparecer, mostrar que vale tanto como os outros candidatos? Eu acho que nós estamos a falar de umas eleições, provavelmente as eleições presidenciais mais importantes dos últimos tempos, porque não é um contexto político qualquer, e nesta altura as pessoas sabem muito mais para que é que serve um Presidente da República do que sabiam antes, até mesmo pelo que se passou nas últimas semanas, nos últimos meses em Portugal. Percebe-se perfeitamente qual é o papel do Presidente da República. Eu tenho tudo a provar a toda a gente todos os dias, sobretudo desde o dia em que assumi um cargo de representação pública, em que represento pessoas no Parlamento Europeu desde há quase 7 anos. Nesses, todos os dias da minha vida, obviamente eu tenho que provar a toda a gente muita coisa. Mas há uma coisa que eu não tenho que provar aqui em específico, que é essa de dizer que valho tanto como os outros, ou não sou eu que tenho que fazer essa avaliação, quem tem que fazer essa avaliação são as pessoas, é quem vota, portanto eu não tenho muito esse espírito, nem essa vontade de olhar para o espelho e começar a dizer espelho meu, diz-me lá se vale tanto como os outros ou não, ou alguém que vale mais do que eu ou menos, ou eu só valo menos. Não, essa avaliação é a avaliação normal, decorrente da democracia, e eu acho que tem que haver sempre espaço para total liberdade para essa avaliação ser feita. E, obviamente, depois pondera-se, as pessoas ponderam, veem as propostas políticas que têm à frente, as propostas programáticas e decidem, e com isso vive-se muito bem, com a escolha livre vive-se muito bem. A pressão pública é algo com que se aprende a viver todos os dias, a pressão das decisões, a pressão das opiniões? Com certeza, mas também saber fazer dessa pressão uma força e não uma fraqueza. É preciso muito jogo de cintura, ou aprende-se também a trabalhar esse lado? É preciso jogo de cintura, provavelmente mais numas circunstâncias do que noutras, mas é preciso, sim, obviamente. No contexto do Parlamento Europeu é muito frequente ter que enfrentar muitos interesses organizados, muitos lobbies, ter que fazer muitas negociações, e é preciso jogo de cintura, obviamente, mas é preciso sobretudo persistência, paciência, e não esquecer nunca quem é que estamos a representar, que não é nós próprios, é quem nos elegeu, e a todos os cidadãos, não apenas os que votaram em nós, e portanto isso é o fundamental. No Parlamento Europeu teve que explicar muitas vezes as razões pela qual se candidatava a Presidente da República. Pelo contrário. Não, é que é extraordinário, porque no Parlamento Europeu... Poderiam surgir mais dúvidas aí. Não, no Parlamento Europeu, olha, ainda ontem recebi, eu estou em funções como Vice-Presidente da Comissão Taxe, que é a comissão que investiga os casos de fraude, evasão fiscal e elisão fiscal, portanto, todos os negócios que as multinacionais fazem e que retiram dinheiro às contas públicas, não é? Porque as multinacionais podem pagar impostos onde quer que lhes apeteça, não são obrigadas a pagar impostos nos sítios onde fazem as suas atividades e onde geram os seus lucros, ao contrário de cada pessoa que aqui trabalha, ou uma pequena e média empresa que tem que pagar aqui os seus impostos. As multinacionais fartam-se fazer acordos especiais e estão sempre envolvidas, ou estão maioritariamente envolvidas em situações, diria eu, no mínimo imorais. Por exemplo, basta nós pensarmos no caso de Portugal, em que 19 das 20 empresas cotadas no PSI 20 pagam os seus impostos, têm a sua sede fiscal na Holanda, que aliás fez com que isso se traduzisse no maior investimento português no estrangeiro. Em 2011 foi a mudança da sede fiscal das 19 empresas do PSI 20, portanto ficou uma a pagar impostos cá para a Holanda para pagar menos impostos. E ainda ontem
falava ao telefone com o presidente dessa comissão, um deputado do PPE, portanto Partido Popular Europeu, insuspeito de ter a mesma ideologia que eu, que me desejava a maior das sortes e que Portugal teria a ganhar se tivesse uma presidente como eu, como recebo e-mails todos os dias, e não foi nada estranho. Aliás, isso é não é estranho, porque é do contexto de trabalho, e tenho tido, à medida que as pessoas vão sabendo, vou recebendo sempre muitas mensagens de apoio, a maior parte delas fora do meu grupo político. Seria uma mudança pacífica? Do que é que guardaria mais saudades do Parlamento Europeu? É uma mudança pacífica, penso eu, no sentido da forma de fazer trabalho. Por facto, nós no Parlamento Europeu, imagino, por exemplo, eu estava há uma semana no Parlamento Europeu quando fiquei responsável pela diretiva de combate aos medicamentos falsificados. E é um negócio que rende 400 mil milhões de euros de lucro anual, que põe vidas em causa. Os medicamentos falsificados são assassinos silenciosos, porque uma pessoa, se tem cancro, se tem problemas de diabetes, se tem problemas de colesterol, tem que tomar os medicamentos que são adequados ao seu caso e não estar a tomar medicamentos que entraram na cadeia de distribuição e que servem apenas para as redes de tráfico e para fazer lucro às custas da vida das pessoas, e neste caso literalmente à vida das pessoas. E eu estava há uma semana no Parlamento Europeu quando fui nomeada responsável por esse dossiê, que aconteceu, não é muito habitual nos grupos pequenos termos dossiês tão grandes e com tanta relevância em mãos, mas aconteceu porque ele acabou por ir parar ao meu grupo parlamentar, e depois, dentro das pessoas que faziam parte do grupo parlamentar, sendo uma questão de saúde pública, e tendo eu formação académica nessa área e doutoramento na área da saúde mental, saúde pública, fiquei eu responsável. Tive que aprender tudo no concreto, desde o início, logo a enfrentar-me com os lobbies da indústria farmacêutica e tudo isso. E foi um processo que durou mais de 2 anos, negociações com os outros grupos parlamentares, com os governos, os diferentes governos, com a Comissão Europeia, com diferentes presidências da União Europeia, que esse processo, essa negociação acompanhou as presidências espanhola, sueca, enfim, a belga, e a verdade é que ao fim de 2 anos e qualquer coisa chegamos a um acordo que foi aprovado maioritariamente no Parlamento Europeu, com uma maioria esmagadora, diria eu, em que nada ficou comprometido daquilo que era a salvaguarda dos interesses das pessoas e da minha proposta inicial. E, portanto, essa parte eu acho que tem muito a ver também com a função do próprio Presidente da República, sendo coisas diferentes, competências diferentes. Sim. Não vou estar nada a pôr no mesmo saco coisas que são completamente diferentes, mas temos que ter a capacidade de ser árbitros e de saber fazer equilíbrios e compromissos, e isso eu acho que é essa continuidade. As saudades que teria, obviamente, têm a ver com essa capacidade de também poder estar em Bruxelas, onde se decide muitas das coisas da nossa vida, a influenciar essa decisão. E já existem também lá algumas raízes. Sim, as raízes existem sempre onde nós estamos e onde conseguimos fazer o trabalho e lutar por aquilo que acreditamos, e estão em muitos sítios diferentes. Obviamente estão ali porque é ali que faço grande parte do meu trabalho e que criei muitos amigos, e isso é óbvio. Mas é essa capacidade de poder estar ali no centro da decisão e influenciar essa decisão, ganhando coisas, perdendo outras, mas fazendo sempre um esforço para em articulação. E de facto esse nível de decisão à escala de 28 países para 500 milhões de pessoas, ter em conta as diferenças todas, não fazer dessas diferenças um problema, mas antes uma riqueza da própria Constituição Europeia, e procurar respeitar a vontade democrática de cada um dos povos europeus, acho que isso é muito desafiante. Percebe-se melhor Portugal olhando de fora? Acho que temos que saber olhar de fora e olhar de dentro. Mas as visões são muito diferentes quando se comparam? Sim, são obviamente diferentes. Por exemplo, ao longo destes anos e sobretudo nos últimos anos, desde que houve a crise da Lehman Brothers, que se transformou numa crise primeiro financeira, mas depois mudaram-lhe o nome e passou a ser uma crise das dívidas soberanas para sermos nós a pagar e não o setor financeiro. Mas a Europa mudou muito nestes últimos anos, e eu assisti a esse processo de mudança. Mudou muito e tornou-se muito mais, as instituições europeias tornaram-se muito mais instituições de mão muito pesada com os mais fracos, e criou-se uma divisão cultural forte. De facto, enraizou-se
nas mentalidades de muita gente por toda a Europa, essa ideia de que no sul da Europa vivem os preguiçosos e no norte os virtuosos, e que tínhamos que pagar pelos nossos pecados. Esse extremismo é real. E as pessoas em Portugal talvez não notem tanto... Se não fosse real, não tinha tradução na política. E a política traduziu-se assim, por exemplo, quando se decide aplicar sanções aos déficits excessivos, mas se deixa de fora os excedentes comerciais excessivos, e eles são tão maus uns como os outros para o equilíbrio da economia europeia, é claramente uma manifestação dessa Europa de padrão duplo, que trata de forma muito diferente os mais frágeis e em relação aos mais fortes. Isso é evidente. Toda a política económica e de governação económica que foi definida no quadro da crise que vivemos foi uma política muito criminalizadora e penalizadora dos países do Sul, e não é por acaso que nós perdemos tanto em termos de produto interno bruto, em termos de economia, de emprego, perdemos muito emprego, ficaram tão afetadas as pequenas e médias empresas, houve tanta gente que teve que sair daqui, não é? Quase 500 mil de pessoas nos últimos 4 anos que não encontrou aqui lugar para si, teve que abandonar o país. E, portanto, encolhe a economia, encolhe o emprego, encolhe tudo isto, e nós não conseguimos reduzir nem a dívida, nem controlar o déficit. Pelo contrário, a dívida aumenta. Isso significa que não está a haver uma transferência do centro da Europa para as periferias, o que está a haver é uma transferência esmagadora das periferias para o centro da Europa. E estamos a cavar e a agravar as desigualdades que existem entre os países em vez de estar a colmatá-las. E que forças é que são necessárias para lutar contra esse estigma? É preciso ter uma energia redobrada para dizer: ora bem, Portugal não é bem assim como vocês pensam. É preciso, por um lado, deixar de fazer política no abstrato, que é por exemplo, existe um mecanismo que são as recomendações específicas por país no quadro da governação económica, que são recomendações para definir a política orçamental e esse tipo de coisas. Essas recomendações específicas por país são invariavelmente quase todas iguais, independentemente dos países. Assentam nos mesmos modelos de reformas estruturais, de desvalorização do valor do trabalho, etc, etc, etc. Já sabemos essa receita toda de cor, não vou estar a repeti-la. Ora, nós temos situações muito diferentes. O que é preciso é estar permanentemente a chamar a atenção que uma determinada política, se produziu resultados negativos, não vamos esperar que a mesma política produza resultados diferentes se não houver uma alteração, de facto, na política. E, portanto, esse combate é preciso fazer permanentemente, é de colocar resultados permanentemente ao lado da execução das políticas que vão sendo adotadas e vidas concretas, porque as vidas das pessoas não são folhas de Excel, são vidas concretas e com dificuldades muito concretas, e isso é um exercício que é preciso fazer de forma sistemática, é dizer, de cada vez que se apresenta Portugal como um bom exemplo ou como um bom aluno, é preciso ter em conta os indicadores sociais e económicos reais. Não basta ser um discurso, uma narrativa vazia, porque é preciso, de facto, alimentar com dados reais. Eu acho que começa a haver cada vez mais a percepção que, de facto, a dose de austeridade foi muito grande, foi grande demais para os países do Sul. Como eurodeputada, há espaço para encaixar possíveis traições da própria Europa? Encaixar traições da Europa, como assim? Como eurodeputada, sentir-se traída por quem decide e por quem manda a Europa? E aí não ter a capacidade, ou neste caso a força, para lutar contra essa maré, digamos assim? Ai, não de maneira nenhuma. Eu aceito de forma absolutamente normal o resultado daquilo que é a vontade democrática da maioria, e, portanto, as relações de forças que existem no Parlamento Europeu são as relações de forças escolhidas pelas pessoas que votaram nos diferentes países. Há equilíbrios difíceis de manter. Ora, isso é a aceitação do equilíbrio de forças. A outra coisa é achar, ou desistir, ou achar que isso nos deve fazer baixar os braços. De maneira nenhuma, pelo contrário, cada vez que vemos os interesses das pessoas serem mais afetados e as consequências nas suas vidas serem mais dramáticas, mais força se ganha para continuar a lutar contra isso. Não tem o efeito desmoralizador, pelo contrário. Mais do que acreditar neste momento na Europa, ainda vale a pena acreditar em Portugal? Eu acho que quando estou a falar da Europa, é esta Europa muito penalizadora, é esta Europa que
que tem esta mão tão forte com os mais fracos. Isto não é a Europa que nós sonhámos, não é? Nem foi aquela que nos prometeram. Portanto, aí... E o porquê da Europa ter este quase desvio de personalidade? Não é um desvio de personalidade, é um registro factual daquilo que, infelizmente, foram sendo os caminhos escolhidos. Quando, na década de 90, se decidiu que, em vez de haver um aprofundamento social das políticas sociais à escala europeia, uma aposta na coesão territorial e social, o que devia ser a aposta era o mercado interno. E quando se começam a desenhar políticas, todas elas para alimentar o mercado interno, em função, obviamente, das economias mais fortes e não das mais frágeis, quando se decidiu que depois o orçamento europeu seria um mecanismo de redistribuição para garantir que havia alguma transferência do centro para as periferias e, portanto, nós todos íamos crescendo um bocadinho mais, íamos sendo cada vez mais iguais uns aos outros, isto é incompatível com a lógica da competitividade e da concorrência, que passou a ser em linguagem comum, dominante e inscrita nos tratados desde Maastricht. E, portanto, seria de antever. O problema foi o agravar desta lógica com as medidas que foram adotadas depois da crise. E essas, de facto, agravaram a lógica. Portanto, não houve, infelizmente, não houve necessariamente uma mudança de rumo. O que houve foi um agravar de uma lógica de punição e de uma União Europeia que criou muitas desigualdades. E é difícil um projeto comum sobreviver a um nível tão grande de desigualdades. Portanto, ao bem que há uma correção, digamos assim, no sentido de uma maior aposta em políticas de investimento e desenvolvimento nas periferias e para a criação de emprego e tudo isso que faz falta para nos tornarmos mais iguais, ou então provavelmente isto não terá um futuro muito bonito. E acreditar na Europa não é acreditar neste projeto em concreto neste momento, é dizer que ele tem que ser alterado e transformado, porque não viver em comum, com certeza conseguiremos viver em comum, só é preciso é que não se volte aos nacionalismos e não se agrave estas divergências até mesmo do ponto de vista já cultural entre os diferentes países. E acreditar em Portugal também sempre, quer dizer, isso é óbvio, este país tem futuro, é preciso é que não lhe cortem as bases, como se tem feito nos últimos tempos e nos últimos anos. A Marisa, mais do que ver a luz ao fundo do túnel na questão do projeto europeu, vê esse mesmo projeto à beira do precipício? Pode-se pôr a imagem desta forma? Eu acho que os líderes europeus não têm estado à altura daquilo que são as necessidades do projeto europeu. Mas também acho que há sempre possibilidade de mudança e de capacidade de agarrarmos o futuro com as nossas mãos e de mudar as regras do jogo, porque se não fosse para isso não valia a pena haver nem política, nem a gente a representar-nos, nem instituições, não é? As instituições existem e nós representamos as pessoas para mudar o que está, não é para deixar estar na mesma, porque senão não valia a pena haver parlamentos, continuávamos, sei lá, com escravatura, as mulheres ainda não votavam, uma série de coisas, mas existem instituições, existem cargos de representação para mudar e para melhorar, se possível. Portanto, quando se fez um caminho tão grande de agravamento das desigualdades, eu espero que o caminho próximo seja de tentar combatê-las e evoluirmos para um projeto mais comum. Os eurodeputados portugueses são também vistos atualmente com esse estigma ao fazerem parte de um povo do Sul, ou não recebem muito lições de moral por quem lança esse estigma em relação aos portugueses, aos espanhóis, aos gregos, aos italianos? A organização no Parlamento Europeu não é diferente do Parlamento Nacional, é a organização por grupos parlamentares, com projetos políticos e, portanto, não é uma organização tão nacional. Há algumas questões em que os deputados e deputadas de um país se juntam em torno da defesa de qualquer coisa que é muito importante para o país e que toda a gente se junta, mas o grosso da política das negociações são feitas em torno de questões muito concretas e de propostas muito concretas de transformação social e, portanto, faz alianças sempre, porque não há nenhum grupo parlamentar que tenha maioria no Parlamento Europeu, portanto é preciso sempre fazer alianças e compromissos, mas não há uma divisão por países. Obviamente que os países mais populosos têm mais representação, mas não há, é mais uma divisão e articulação que é feita em função dos grupos políticos. Presidência da República, e num jeito de provocação, não me leva a mal, uma mulher colocaria tudo na ordem muito mais depressa? Eu acho que já é tempo de as mulheres não terem que pedir desculpa, nem terem que justificar porque é que se candidatam a cargos, seja de representação, seja eles quais foram.
41 anos de democracia em Portugal, o que é estranho é que haja tão poucas mulheres no exercício de cargos de representação e de cargos de poder em particular. Nós nunca tivemos uma primeira-ministra eleita democraticamente, tivemos a maravilhosa Maria de Lourdes Pintacil por nomeação durante um ano, foi primeira-ministra. Temos agora candidatas à presidência da República, até aqui tínhamos sido também apenas Maria de Lourdes Pintacil, numa candidatura também ela, que de boa memória e importante no momento em que ocorreu. Mas, quer dizer, 41 anos de democracia, metade da sociedade é composta por mulheres, não tem que estar à espera de ser sempre representada essa metade pela outra metade, tem tanta capacidade de se representar como uma outra metade tem, e uma democracia é muito mais completa se nós nos pudermos representar, e portanto, isso de fazer melhor ou de fazer pior não tem nada a ver com ser homem ou com mulher, tem a ver com o projeto que se apresenta, e aí temos avaliações diferentes, seguramente, porque as pessoas pensam de maneira diferente. Agora, uma questão de justiça social e de igualdade básica é acreditarmos que homens e mulheres devem conviver de forma igualitária nos cargos de representação do país. Porque é que as mulheres em órgãos de decisão, seja em empresas, seja na própria questão política, ainda faz confusão a tanta gente? É uma excelente pergunta, mas eu acho que infelizmente a resposta passa por um caminho que ainda é muito grande. Mas esta candidatura já lhe fez enfrentar, de certa maneira, o machismo latente que existe na opinião pública portuguesa? Já teve muitas vezes de desconstruir essa ideia de que as mulheres em órgãos de decisão não valem assim tanto? Ouça, eu não tenho nenhuma dúvida que quando me faz essa pergunta já deve ter ouvido alguns comentários, nomeadamente, por exemplo, em relação ao slogan da campanha do Uma por Todos, foi desde logo o que fez despoltar. Portanto, está-me a fazer uma pergunta seguramente com algum conhecimento desses comentários machistas que existem. Porque, e como referi aí, não é muito usual ver, e faço-lhe também nesta vertente, de ver mulheres em órgãos de decisão a tomar o poder. Habituem-se, não é como é que se habituem, as pessoas que se habituem. Quer dizer, as mulheres têm que se habituar a vida inteira a ver homens a representá-las, porque é que os homens não se podem habituar a ver mulheres a representá-los? É uma questão mesmo, como digo, de justiça e de democracia, de igualdade. Não é ninguém pôr-se em bicos de pés, não é ninguém querer ser melhor que ninguém, é sermos iguais, ser igual. É uma proposta tão radical como essa, sermos iguais e sermos tratadas como igual e poder termos acesso à mesma coisa e estarmos disponíveis. Mas para sermos iguais temos que estar disponíveis também para fazer estas campanhas e para ocupar estes cargos. Eu não sinto nenhum tratamento discriminatório, por exemplo, no Parlamento Europeu, não o senti nunca, sinto aliás muito reconhecimento pelos meus pares e sou bem tratada, porque trabalhamos em comissões, trabalhamos em delegações, é diferente, o trabalho também por isso se calhar não é tão mediatizado, porque é mais lento do ponto de vista da execução, porque implica muito mais reuniões, muito mais acordos, muito mais negociações. Obviamente alguma estranheza quando cheguei em 2009, olhar e tal, e isso não é diferente, mas à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido não sinto, e devo dizer que além de mais ocupo posições que normalmente são tradicionalmente posições ocupadas por homens, por exemplo como a coordenação da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários ou a presidência da delegação de Maastricht do Parlamento Europeu, que significa presidir as relações do Parlamento Europeu com países como a Síria, a Jordânia, o Líbano, o Egito, situações muito dramáticas e um contexto de guerra muito dramático que vivemos atualmente, ou, por exemplo, a vice-presidência da Comissão Táxi, que tem a ver com os assuntos fiscais e questões fiscais e política fiscal, e devo confessar que não sinto muito, mas também já um trabalho acumulado de muitos anos, e portanto as pessoas também me conhecem, eu conheço as pessoas com quem trabalho e isso não sinto muito. Em Portugal também não sinto com as pessoas com quem trabalho. Agora, não posso ignorar que obviamente no momento em que foi lançado o primeiro outdoor desta campanha de Uma por Todos, que ainda por cima é um plágio assumido do slogan de campanha de Jorge Sampaio, um presidente que admiro e admirei muito o seu exercício de mandato, que teve um slogan Um por Todos, e não me recordo ter havido nenhuma piada à volta desse slogan. E aí há, de facto, uma questão de ser homem ou de ser mulher, e uma por todas, por todos, ou por todas, neste caso podia ser também, teve obviamente logo uma série de leituras, como comecei a ouvir mais comentários sobre o meu tom de voz e coisas assim, que não têm rigorosamente
nada a ver com a candidatura, mas eu não encaro isso como um bloqueio, encaro isso como um exemplo de que é preciso fazer mais. Mas teve que pedir, por favor, não me falem mais do cartaz? Não, eu pelo contrário, acho bom que se fale do cartaz porque é uma ótima oportunidade para se começar a desmontar algumas dessas... Não dá vontade de em alguns momentos mandar determinadas pessoas para determinados sítios menos adequados, digamos assim? Num primeiro momento de raiva, de impacto em relação aos comentários que são feitos? Eu digo sempre o que penso e não sou muito comedida nas palavras, porque acho que a franqueza é ótima. Eu estou a falar de comentários de pessoas que eu não conheço, portanto, se fosse alguém que eu conhecesse, diria o que me ia na alma, com todas as palavras disponíveis no dicionário, sem nenhum problema. Estou a falar de comentários de pessoas que eu não conheço, não é? Que alguns são feitos até de forma simpática, não deixando de ser sexistas por isso. Outros são claramente ofensivos e envolvem um tipo de linguagem que essa eu nunca usaria, mas como digo, até se calhar de forma absolutamente indireta, porque não era essa a intenção, obviamente. A intenção era de uma pessoa que está ao serviço de todos os portugueses e todas as portuguesas, que quer ser presidente de todos os portugueses e todas as portuguesas, que quer uma aproximação das instituições às pessoas e acabar de uma vez por todas com estes muros que impedem a participação democrática plena das pessoas em Portugal e não, obviamente não era com o sentido. Isso fui surpreendida, não estava à espera que gerasse esse tipo de comentários, porque pensei que apesar de tudo já estávamos um bocadinho numa fase diferente relativamente à participação das mulheres e também porque não cheguei ontem à vida política. E portanto achei, sinceramente, obviamente depois tudo o que vem a seguir e que é associado à participação das mulheres na política, classificativos como esganiçada, que no meu caso é factual, não sou, é só uma questão de me ouvir, terei muitos defeitos e tenho seguramente, mas o tom de voz não é esganiçado. Portanto, esses comentários das pessoas a dizer era melhor que fosse para casa, passar a ferro e cozinhar, tomar conta do marido e essas coisas, eu devo dizer que esses nem sequer são ofensivos, porque eu gosto muito de cozinhar e de passar a ferro e continuo a fazer essas coisas. Obviamente o sentido com o que é dito é para ofender, não é outra coisa, mas mostra que de facto há um caminho a fazer, mas não me arrependo do outdoor. Agora virá com um segundo slogan, não sei que espaço criativo é que ele deixa, mas se servir para começar a quebrar mais um bocadinho o preconceito e o sexismo na sociedade portuguesa, pelo menos já serviu para alguma coisa. É já uma das pequenas vitórias desta campanha. Pergunto-lhe também em torno da presidência da República, em relação ao próprio resultado do dia 24 de janeiro, além destas pequenas vitórias que se vão conseguindo, o que para si seria aquele que lhe diria esta candidatura fez sentido? Esta candidatura, eu se achasse que não acrescentava rigorosamente nada, não me apresentava. E não é por acaso que isto levou a um processo de maturação e decisão, também porque eu acho que cada coisa tem que ter o seu tempo próprio e, portanto, não fazia muito sentido andar a discutir presidenciais quando o que estava em cima da mesa eram as legislativas e, portanto, para mim não fazia muito sentido. O tempo próprio das presidenciais é agora, não era antes. Mas foi olhar para o perfil das candidaturas existentes, perceber que obviamente estamos num contexto em que há um candidato muito forte, que é o candidato da direita, e que é preciso mobilizar as pessoas, que estamos a viver um ciclo político completamente novo em Portugal, que a esperança voltou a ocupar algum espaço e já não é o espaço todo ocupado pelo medo nem pela chantagem, que há sinais de mudança, que se quebrou com aquelas ideias feitas, como eu disse, do arco da governação e que os votos das pessoas todas passaram a contar para soluções para o país e não há ninguém expulso ou excluído da democracia desse ponto de vista. Portanto, são tempos interessantes e desafiantes. E as razões principais pelas quais eu me candidato
é precisamente porque eu acho que é possível fazer política de uma maneira diferente, não encontro isso no perfil dos outros candidatos, e para acrescentar e para somar. Além disso, acho que hoje, mais do que nunca, nós não podemos conceber o exercício de nenhuma função sem pensar muito seriamente, não só a partir de dentro, e é preciso conhecer Portugal a partir de dentro, mas também naquilo que é a concepção de Portugal a partir de fora e a relação com as instituições europeias, e isso acho que é uma dimensão de debate que é importante trazer para esta candidatura. Dizer-lhe o que lhe vai na alma é a sua principal qualidade e o seu principal defeito? Não sei, nem sei se é a principal qualidade, nem sei se é o principal defeito. Será seguramente qualidade e defeito ao mesmo tempo, mas não sei se é a principal. Perde-se muito por dizer o que lhe vai na alma? Ai, não, nunca se perde, mesmo quando se tem que aprender com o que se diz, nunca se perde, aprende-se. Não se perde nada. Pegando na questão da saúde mental que falávamos há pouco, isto da política é coisa para nos dar cabo do juízo, e trabalhando como trabalha de forma tão intensa? Eu gosto muito do que faço, mas isto não é uma profissão, isto é uma comissão de serviço e, portanto, profissão é outra coisa, e obviamente não consigo conceber a gente estar numa comissão de serviço que tem uma duração no tempo e não fazê-lo de forma intensa. Há que aproveitar cada momento. Há coisas que se vivem com mais paixão, há coisas que se vivem com muita dor da alma e desilusão, de cada vez que nos confrontamos diretamente com o sofrimento real das pessoas e a incapacidade de resposta de quem jurou protegê-las e defendê-las. Obviamente há muita oscilação naquilo que vamos sentindo, mas acho que isso não é dar cabo do juízo. Não podemos ter assim uma carapaça que nos imunize do mundo. Pelo contrário, tem que haver esse contacto permanente. Chora-se muito e coloca-se muitas vezes a vida em perspectiva ao conhecer de forma detalhada a realidade. A vida em perspectiva em que sentido? Ou seja, a nossa própria vida em perspectiva ao conhecer a realidade dos outros, que até então era desconhecida. E esse próprio trabalho de proximidade e as histórias que vai adquirindo ao longo deste caminho fazem-na também chorar muitas vezes e pensar porque é que é assim. Eu devo dizer que eu choro muito e não tenho nenhum problema em assumi-lo, mas há situações nas quais não me permito chorar. Quando há situações, por exemplo, em situações de guerra, em que já estive de contexto de guerra, em situações de pessoas com a vida por um fio e desesperadas a fugir de tudo o que conheciam, não sou eu que tenho o direito de chorar nessa circunstância. E, portanto, posso até trincar-me toda e roer-me toda, mas não tenho o direito. Se vou em missão do Parlamento Europeu, se sou enviada para uma situação dessa natureza, situações como digo, situações extremas, como nós temos dificuldade em imaginar e que às vezes achamos que só existem nos filmes, mas a vida real é muito mais cruel muitas vezes. Quando vou nessas missões e em representação do Parlamento, estou lá para dar esperança e para dar respostas às pessoas, não estou lá para ser mais fraca do que elas, porque elas são de uma fortaleza tão grande, tão grande, tão grande, e são lições de dignidade que recebemos tão grandes que em circunstâncias dessas não me permito chorar por muito que me custe, mas obviamente lá vem várias vezes que me comovo com elas e com a partilha das histórias e isso, mas sim, de alegria, de tristeza, com certeza que sim. A vida em perspectiva, a vida está sempre em perspectiva, não há outra forma. É esse sentimento de injustiça que eu sinto quando estou com pessoas que não têm nada, e como é o sentimento de injustiça quando estou, por exemplo, em representação parlamentar em outros contextos, por exemplo, reuniões de alto nível, em que se concentra naquelas salas uma percentagem muito grande da riqueza mundial. E é tudo tão injusto porque havia tanta coisa que se podia resolver com muito mais redistribuição. E é aí que se pensa mais nessas histórias de vida que vai acompanhando. Ali está o dinheiro, mas as pessoas
Eu penso, não são ouvidas? É o meu trabalho cotidiano, não é? Dentro das funções que tenho e que desempenho, é o meu trabalho cotidiano a lidar com esses extremos, não é? Com os tubarões da finança por um lado e com, por exemplo, a população refugiada e que foge da guerra por outro, e isto tem a ver com funções específicas dos cargos que tenho no Parlamento Europeu e para as quais me elegeram os meus colegas, os meus pares, e portanto eu tenho esses mundos em permanência. Agora, não, como digo, pôr a nossa vida em perspectiva é assim um bocadinho. Primeiro, acho que a nossa vida tem que estar sempre em perspectiva, mas é um bocadinho irrelevante, porque aquilo que estamos a fazer tem que ser maior do que a nossa vida, porque senão é absolutamente idiota. Não? Uma pessoa não deixa de viver 10 anos ou 5 anos da sua vida numa determinada comissão de serviço para estar ao serviço dos outros, para estar sempre centrada no seu umbigo e na sua vida. Isso não faz muito sentido. A vida no sentido convencional fica suspensa por algum tempo. E depois também há várias maneiras, porque há muitas maneiras de fazer política, como disse, não tem que ser igual, nem as nossas trajetórias também não são todas iguais, não temos os mesmos percursos. Exatamente, não temos os mesmos percursos, não temos trajetórias iguais e portanto isso também é acrescentado com... Ganhamos, obviamente, aprendemos muito para a nossa vida, isso sem dúvida nenhuma, é uma aprendizagem permanente. Essa coisa de pôr em perspectiva nestas fases, quer dizer, nós estamos permanentemente... Eu acho que devemos estar permanentemente ao serviço das outras vidas. A nossa, neste momento, de quem representa nesse momento é isso, sobretudo é de representar. Pelos outros, como é que se dá esperança a quem nada tem e a quem foge rumo ao desconhecido? Como é que se consegue ter uma palavra de apoio e como é que se dá, mais importante ainda, como é que se consegue dar essa palavra de apoio? Em primeiro lugar, estar lá, porque é muito frequente optar-se por falar das pessoas em vez de ir ao encontro delas, e eu isso não faço. Não é preciso ouvir histórias pela terceira ou quarta voz, quando há tanta gente, infelizmente, disponível para contar a sua própria história. É fazer chegar a informação onde ela tem que chegar, é reivindicar apoios onde eles têm que ser reivindicados, é fazer esse trabalho de sensibilização depois dentro da própria delegação que presido com os outros membros dos outros grupos parlamentares, é construir redes de solidariedade e de apoio concreto e trabalhar do outro lado para tentar combater na raiz os problemas e secar a fonte dos problemas, nomeadamente esse monstro gigante que é o negócio do armamento e o de petróleo, e que está a criar outros monstros também que ganham vida própria, e isso tem que se trabalhar em várias dimensões, mas com as pessoas é estar lá e ouvi-las. Há muito pouca gente disponível para ouvi-las e a maior parte das pessoas que eu encontro e que tenho encontrado é gente que tinha uma vida organizada e que perdeu tudo de um dia para o outro, e que até tinham, provavelmente, muitos deles, uma experiência de vida muito mais folgada do que a minha, por exemplo. Encontrei vários médicos, encontrei professores, encontrei gente que tinha empresas e que viu tudo destruído e que de repente estão em campos de refugiados ou estão ao abandono. Então ontem estive na selva de Calais e é inacreditável como é que no centro da Europa se pode ter mais de 4.000 pessoas a viver literalmente num lamaçal e sem nenhumas condições, e ter um primeiro-ministro que vai à porta mas não entra, como o primeiro-ministro francês. Sim. E portanto é percebermos que não há vidas de primeira e de segunda, e é percebermos que não se pode fazer confusões entre aquele que são os valores máximos da vida humana e da dignidade, e depois o combate fundamental que temos de travar todos juntos contra o terrorismo, mas não fazer toda a gente suspeita, sobretudo as vítimas. Há uma noção maior de igualdade? Onde? Quando se vive dessa maneira, quando se conhecem as histórias por dentro, que se calhar quem decide, quem manda, não tem por não conhecer. Eu não sei, eu devo-lhe dizer que quando nós, por exemplo, fazemos delegações do Parlamento Europeu, muitas consistem, obviamente, no contacto com os pares, com os presidentes da República, as visitas oficiais,
aos presidentes da República, ou reis, por exemplo, no caso da Jordânia, com o rei da Jordânia, não é uma presidente, primeiros ministros, ministros, deputados, enfim. Nunca há muitos colegas muito disponíveis para irem comigo ao terreno mesmo, e aos campos de refugiados e à fronteira, e receber pessoas que estão a chegar. E duvido que muitas das pessoas que decidem estas coisas alguma vez tenham conversado com estas pessoas ou tenham posto os pés nos sítios onde elas estão a chegar e onde estão desesperadas. E, portanto, talvez porque eu não... É isso, não acredito que haja vidas de primeira, de segunda e de terceira. Não o digo de forma paternalista ao olhar de cima, de maneira nenhuma. Não tenho uma trajetória de vida de princesa, nem de destino traçado. Também passei dificuldades que muitas pessoas da minha geração passaram e, portanto, acho que o que é preciso é garantir em cada momento que são criadas condições para os direitos mais básicos das pessoas estarem garantidos. Isso não é uma questão de dinheiro disponível, é uma questão de vontade política. Tem-se de gritar muitas vezes para que as vozes menos ouvidas sejam realmente ouvidas? Tem que se insistir muito. Não sei se gritar é a melhor forma de expressá-lo. Às vezes dá vontade de gritar muito, mas tem que se insistir muito, muito, e fazer muitas vezes a mesma pergunta, fazer muitas vezes a mesma proposta, e insistir e às vezes em coisas tão básicas como, por exemplo, tentar sistematicamente que haja uma moratória à venda de armas e à compra de petróleo nos territórios ocupados pelo autoproclamado Estado Islâmico. São coisas simples assim, mas que não têm maioria, mas é insistir até que haja maioria para isso. Tirou quase um doutoramento em teimosia. Não, o meu doutoramento não é em teimosia, mas sou um bocadinho, sim, se calhar persistente. Eu prefiro persistente, porque teimoso dá assim um ar de defeito. Sim, claro que tenho muitos defeitos, mas também escuso ser insultada aqui assim, dessa maneira. E as pessoas dizem sempre, qual é o teu defeito? Sou teimoso. Toda a população mundial é praticamente teimosa. Não, terei muitos mais, mas pronto, também não é assim muito simpática uma pessoa chegar aqui teimosa. Não, persistente. Eurodeputada candidata à presidência da República, não esquecer que as eleições são dia 24 de janeiro. Esta vida dupla faz com que deva quanto em horas de sono? Ui! É uma dívida bem grande, presumo eu. Eu nunca dormi muito. Na verdade, eu acho que me habituei a dormir pouco quando estava no liceu, porque eu tinha aulas às 8h30 da manhã, tinha que apanhar a caminhonete às 6h45 da manhã e trabalhava à noite num bar das 10 às 2 da manhã. Portanto, habituei-me a dormir quando andava no secundário. Habituei-me a dormir todos os dias 4 horas, que eram aquelas que eu podia dormir, com exceção do dia de folga. E depois continuei a dormir muito pouco também durante a faculdade, porque trabalhava e estudava ao mesmo tempo, portanto, vida dupla é uma coisa que já leva há muito tempo. E mesmo durante o período em que fiz investigação, e no Parlamento Europeu não é diferente disso. Os dias são todos iguais, eu às vezes confundo, não sei se é domingo, se é quinta, porque todos os dias são dias de trabalho. Durmo pouco, de facto. Não é porque não gosto, e até tenho muita vontade de dormir às vezes, mas a dada altura cria-se um ritmo biológico. Por exemplo, agora acontece comigo uma coisa, há uns tempos esta parte não acontecia nunca, e agora acontece que eu já consigo dormir nos aviões, que era coisa que eu não conseguia mesmo, anos e anos não conseguia dormir, e agora já consigo, porque às vezes o cansaço acumula-se de tal maneira que tenho a sensação que me sento, pronto, e tenho trabalho para fazer, faço o trabalho, se puder relaxar mais um bocadinho já consigo dormir quase em qualquer lado, mas durmo pouco, durmo mesmo pouco todos os dias, mas o suficiente para poder estar em condições para achar que estou a raciocinar. Já é uma questão de hábito. Não há consequências em torno dessa falta de sono. Eu preferia não ter esta conversa assim com o meu médico, porque ele é capaz de não ter a mesma opinião que eu das consequências da falta de sono. Marisa, cuidado. mas há consequências, obviamente. Não, mas também não acho que toda a gente precise dormir o mesmo. Há pessoas que precisam dormir mais, há pessoas que precisam dormir menos para poder funcionar.
Mas sim, é hábito, não é exceção, é regra. Não é defeito, é feitio. Marisa, muito obrigado por ter aceitado o convite das Conversas de Esquina, novo programa, o 1º de dezembro, e regressamos na próxima semana com o jornalista e comentador desportivo Rui Miguel Tovar. Beijinhos, abraços e um bom fim de semana. Message from a chick. I gotta let you know. Brothers and sisters, please don't touch my soul. Don't touch my soul. Please don't. I keep on asking myself why. I was good, now I'm bad. Yes, I know what you have inside that dirty mind. This is gold, this is old, something you cannot hold. Ninja flow, ninja soul. You watch me and slow mo. Now let me go. Don't touch my soul. Oh, you got trouble. It's hard to understand, and I need it so bad, so please don't touch it. Special, special, the way I talk is the way I feel.